Boa noite a todos e a todas que assistem o meu canal no YouTube, Quimbanda Nagô de Raiz. Aqui é o Tata Marcelo, de Quimbanda Nagô, trazendo mais um videozinho. Hoje esse vídeo ele também é muito importante, porque irei falar de um Exum que poucos conhecem, já ouviram falar, mas não sabem muitas da sua origem, da sua formação, que é o Exum Caninana, né? Do Exum Caninana, o Exum que ele vem pelas forças do reino da mata, mas que também é um Exum que vem de uma encantaria amazônica, né? De uma encantaria na força da formação indígena amazônica, que me orgulha muito, porque eu pertenço a essa formação amazônica, porque eu moro aqui em Belém do Pará, e o Pará é Amazonas, né? E quem mora aqui sabe muito bem que a encantaria indígena é muito forte, muito presente aqui. E é muito linda e muito maravilhosa de se trabalhar com essa encantaria. Tá? Então vamos lá, para que o vídeo não fique muito extenso. Quem é o Exum Caninana, né? Ou Exum Cobra Caninana, também conhecido como Exum Norato Caninana. Nós sabemos que todo Exum, toda Pombogira, eles têm uma história de vida. Nós sabemos que todos os Exuns e Pombogiras tiveram uma forma terrena. Foram gente que viveu nessa terra em determinados séculos, né, em determinado tempo. Como nós temos a história de Dona Maria Padilha, que foi uma espanhola, né, e por aí vai. Do Exum Tata Caveira, que foi em vida, né, viveu lá no Egito Antigo, né, foi um egípcio comerciante, e assim por diante. Então o Exum Caninana ele também não vai fugir à regra, porque quando um Exum, gente, e uma pombogeira desce no seu médio, ele não sabe dizer de onde ele veio, o nome dele, quem ele foi em vida, né? Ele não é Exum nem pombogira, tá? No meu ponto de vista, ele não vai ser nem um Exum nem uma pombogira. Pode ser um espírito qualquer, mas que não é. Porque o Exum de verdade, ele conta a sua história, ele diz, muitas vezes ele até diz aonde ele foi enterrado, né? E já traz ali um ponto riscado que mostra a maestria dele, o reino dele, com que ele trabalha. A pombogira a mesma coisa, e traz até um ponto cantado. Bom, e o Exum Caninana, né? O Exum Caninana, gente, ele tem duas realidades de vida. Primeiro, ele foi um espírito encantado numa serpente. Então a primeira parte da vida dele, ele foi uma serpente, ele foi uma cobra encantada, um espírito encantado na forma de uma cobra. E uma outra parte da vida dele, ele foi humano. Como assim? Vamos lá. Vamos se reportar aos tempos antigos, os primórdios, né, das civilizações indígenas amazônicas, aonde viviam grandes deuses indígenas, os grandes feiticeiros. E o grande feiticeiro indígena, o deus grande feiticeiro indígena, ele cria 3 espíritos na forma de serpente. Um, ele dá o nome de Boiuçu, a cobra grande. O outro, Boiúna, a cobra negra. E o outro, Boitatá, a cobra de fogo.
se transformam ali em 3 serpentes sagradas que são chamadas por esse espírito, né, desse deus indígena maior, de Yamandu, o Yamandu. Bom, entre esses 3 espíritos em forma de serpente, um se destaca no meio dos 2, que é Boiuçu, a cobra grande. Se destaca na seguinte maneira: este espírito de serpente, ele era muito violento, ele matava e engolia todos os homens que encontrava em seu caminho, homem, mulher, onde ele encontrava, ele ia lá, matava e engolia, tá? E comia. Ele tinha o poder de se transformar, em ser humano. Então, olha só, então ele tinha essas 2 formações com ele. Era violento demais e tinha o poder de se transformar em ser humano. Uma bela manhã, uma índia está passeando lá na floresta, na mata, e vai se banhar numas águas do rio, e tá o Boiuçu lá nesse momento. E quando ele olha para essa índia, ele se encanta, ele se apaixona, e automaticamente ele se transforma em homem e vai seduzir a índia. Quando a índia vê aquele homem muito bonito, ele se transforma no índio. Ele sempre se transformou em um índio, tá? Um índio muito belo, muito bonito, né, de grande beleza. E lá ela se apaixona por ele, né, automaticamente, e eles têm uma relação íntima ali. Depois que termina ali o ato sexual, ele volta à forma dele de cobra, de serpente, e ela vê que ele não era aquele homem, né, que ela imaginava, mas sim uma cobra. Ela fica com medo e lá ela foge, correndo pela mata, voltando para a sua aldeia. Passando umas semanas, ela descobre que ela está grávida desse deus serpente, né, do Boiuçu, a cobra grande. Chama-se o pajé vê que realmente ela está grávida e pede para ela tirar, né? Ele ia fazer um ritual para ela perder ali, né, a formação da gravidez dela. Só que ela diz que não, que ela vai ter os filhos dela. O pajé reluta, isso que poderiam vir numa forma de uma serpente ou de gente, mas ela disse que não e queria ter, e teve os 2 filhos dela em forma de serpente. Quando nascem, eles nascem em forma de serpente. Um de cor branca, macho, que recebe o nome de Norato, e uma serpente fêmea, preta, que recebe o nome de Maria pela mãe. O pajé, vendo que quando esses 2 irmãos cobras nascem, eles não colocam a cabeça no chão para rastejar, eles colocam a cabeça e fica ereta. Só a parte de baixo do corpo que rasteja. Automaticamente ele dá o nome para eles 2 de Boi Caninana. Daí que surge o nome Caninana, que significa cobra de cabeça em pé. Tá? Cobra de cabeça em pé. O que acontece? O pajé observa que se essas cobras ficarem ali e crescerem, esses 2 irmãos cobras, gêmeos, iam ser perigosos. Então ela pede para que a mãe o devolva à natureza, né? E a índia, mãe, vai e coloca aquelas 2 cobras, aqueles 2 irmãos, no rio, e eles seguem o caminho deles e ela volta para a aldeia. Passa-se bons anos, eles retornam já adultos, igual o pai dele, grandes, uma cobra grande demais, e resolve viver no meio dos humanos, se transformando em seres humanos. Eles também tinham o poder, como o pai deles tinha, de se transformar em seres humanos. E eles fazem isso. A irmã Maria se transforma numa bela índia,
e ele se transforma, o Norato se transforma num belo rapaz, um belo índio. Só que tem uma diferença. O Norato, o Cobra Norato, ele era pacífico, ele gostava dos humanos, ele gostava de viver no mundo dos humanos. E já a irmã dele não. A irmã dele era violenta demais. Então ela se transformava em ser humano, em uma mulher bela, para justamente atrair os homens e até as mulheres, e ali ela os matava e os engolia. Ela não tinha piedade. O irmão, vendo isso, pega a irmã, leva para mata, e no meio do rio ele mata a irmã para justamente parar com aquela violência que ela, né, vivia cometendo, tanto com os índios como com os brancos, que na época viviam nas formações dessa encantaria. Automaticamente, que a irmã dele, depois de morta, se transforma numa encantada, né? Tá. E o Norato ficou vivo, só que ele tinha um desejo muito grande de se transformar completamente em homem, né? Deixar a forma de cobra e voltar a ser homem mesmo, normal, ser humano. Ele vai até o pajé da mãe dele e pergunta como era que poderia ficar o ser humano para sempre. E o pajé disse: olha, é simples, pega esse leite aqui, chama alguém que tenha coragem para te cortar pedaços do teu corpo em forma de cobra. Aí tu deixa de ser cobra e passa a ser ser humano. Ele encontra um homem muito corajoso na época, né? A lenda não fala se era índio ou se era branco, mas esse homem faz o ritual e ele fica homem. O Cobra Norato fica ser humano para sempre. Um índio belo, era um índio belo demais, né? E ele viveu como ele gostava de viver, né? Namorando, nunca casou, viveu a vida dele, mas sempre trazendo na força dele a essência da cobra, né? Da cura, da força, né? Da magia. E ele fica velho e depois morre. Quando ele morre, ele vira um encantado. Daí que vem a trilogia do Caninana, né? Do Caninana. Na encantaria, ele encontra a irmã dele e se transformam nessa força de Exu dentro da Quimbanda, né? Que até hoje eles estão trabalhando. Então, ele se transforma no Exu Norato Caninana e a irmã dele se transforma na Pombogira Maria Caninana. Então, gente, está aí um pouco da história, né? Desse Exu. Dentro das formações indígenas, né? Dos contos indígenas, dos itãs, eu posso colocar assim, indígenas, das lendas indígenas, mas que nós sabemos que toda lenda tem sempre uma realidade ali. Nela, dentro da força espiritual, sempre tem uma realidade ali. Tá? Então essa é a história do Exu Caninana e da sua irmã Maria Caninana. Bom, dentro da força de Exu, tá? O Exu Caninana, ele também é um encantado, né? Ele é um caboclo encantado. Ele vem também nos rituais de pagelância, como um feiticeiro, um caboclo encantado, como ele também passa na Jurema como uma entidade encantada. Na Quimbanda, ele é um Exu. Mas nós sabemos que muitos Exus que estão na Quimbanda, eles foram em vida grandes feiticeiros, como o Exu Mucego, né? Um exemplo, o grande Exu Mucego, né? Que eu tenho maior respeito por esse Exu. E o Exu Caninana também foi, né? Além dele ser, na primeira fase da vida dele, um ser encantado, né? Um ser serpente, um deus serpente, criado pelo deus maior dos indígenas, tá? E ele também, numa outra parte, ele foi humano, tá? Mas ele não deixou aquela essência dele, por mais que ele, depois ele virou humano completamente, a essência dele de, né, não digo de Deus mais, mas de força espiritual,
Então ele é parte também, ele curava, né? Ele se transformou em um pajé. Quando ele faz a passagem dele, ele traz essa roupagem também do feiticeiro, do curador, né? E ele utiliza isso na incorporação dos seus médios. Então o Exu Caninana, dentro da Quimbanda Nagô, ele é muito reverenciado dentro da Quimbanda Nagô, esse Exu, tá? Ele vem com uma roupagem de um feiticeiro, tá? O Exu Caninana é um Exu que eu recebo, tenho a honra de receber esse Exu. Tanto é que o nome do meu templo é Templo de Quimbanda Nagô, Calunga de Tata Caveira e os Filhos da Cobra Caninana. Tata Caveira porque ele é o meu Exu chefe, né? Meu Exu, né? Tutular, né? Titular. E os Filhos da Cobra Caninana eu faço uma homenagem, primeiramente, à força indígena amazônica, né? Que eu amo demais e tenho maior respeito, e a esse grande Exu. É um Exu também de grande demanda, é um Exu também além de ser de grande cura. E eu já tive, gente, experiências de curas maravilhosas com o seu Caninana, tá? Além dele ser um Exu de cura, ele também é um grande feiticeiro, que ele também é justiceiro. Quando é para fazer, não digo maldade, mas quando é para fazer uma justiça, ele faz. E faz rápido, tá? Então, ele é um Exu, ele é sério, ele não gosta de brincadeira. Quando ele está em terra, ele vem mesmo para trabalhar, ele vem mesmo para fazer o que é necessário ser feito. Ele é um Exu que ele é muito voltado, né? Ele é muito voltado para o reino da Calunga, tá? Para o reino das encruzilhadas, e em outros pontos de força ele também gosta de atuar. Mas esses dois são os centrais, a Calunga e as encruzilhadas, tá? A oferenda para esse Exu, ele não come em alguidar, ele come em folhas de bananeira, até da folha da mamona, mas ele gosta mais da folha da bananeira, ou de outras folhas que você encontra na mata, que você pode arriar ali a comida dele. Ele come, o badê dele é misturado na cachaça, tá? E também também no mel de cana. Gosto de mel de abelha? Gosto, mas o mel de cana é mais propício para esse Exu. Tá? As cores da vela dele é amarela, preta e verde, né? Preta também, preta, amarela e verde. Você vê que ele tem a cobra caninana, a cor dela é preta e amarela. Mas por que o verde? O verde representa as forças das matas, né? Já que ele é um Exu que ele trabalha muito com ervas, manipula vários tipos de ervas, ervas quentes, ervas frias, tá? Quando ele está em terra, ele gosta de trabalhar muito com ervas. Não é um Exu que gosta de muita matança, não, né? De vez em quando ele pede um galo ali, um frango, codorna, né? Ele é um Exu que ele gosta mais de comer esses tipos de bicho de pena, tá? E uma coisa peculiar, quando você vai cortar para esse Exu, e tem até para o Exu Cobra, que o pessoal confunde muito, o Exu Cobra com o Exu Caninana. O Exu Cobra é um Exu, e o Exu Caninana é outro Exu. Eu já vi na internet, em alguns sites, que dizem que o Exu Caninana é o mesmo Exu Cobra. Não, há uma grande diferença. Como também o Exu Cobra Coral não é o Exu Caninana, e também não é o Exu Cobra, são totalmente diferentes, são entidades totalmente diferentes, tá? Fique bem entendido isso aí, gente, para não ter confusão, né? Então, na hora de você fazer o sacrifício dos bichos de pena para ele, não deixa o bicho gritar, coloca lá a mão no bico e faz lá a ritualística, tá? Porque ele é um Exu que ele não gosta de ver os bichos gritar, porque quando o grito do bicho representa a morte, né? E ele quer que traga a renascença dessa morte, tá? Então daí a grande importância de trabalhar com esse Exu, Exu Caninana, né? Ele é um Exu encantado, né? Trabalha em várias vertentes, tanto na Quimbanda como na Umbanda também,
né, em forma de caboclo índio, e também na Jurema Sagrada, tá? Então você vê que é um Exum de grande força, de grande trabalho, de grande maestria, né? Ele fuma cachimbo também, quando ele está em terra. Tem um cachimbo para ele, né? A gente faz da madeira, né? Pega uma madeira da mata como um cedro, lá trabalha o cachimbo, né? Ou um cachimbo de Jurema também, né? Trabalha com punhais, trabalha com tridentes, gosta de trabalhar muito com isso, né? A faca de corte para ele é uma faca separada, de cabo de madeira, onde você passa ali na faca um pouco de melado de cana, né? E tem os cantos próprios para ele, tem uma reza própria para o Exum Caninana, tá? Então tudo isso é importante a gente ver, observar na hora de trabalhar com esse Exum, né? Eu com qualquer outro Exum, observar o que é que eles gostam, como é a ritualística de trabalho dele, onde você vai botar a bebida para eles, para o Exum Caninana, ele até aceita numa quartinha de barro, mas é melhor você colocar numa cuia, tá? Ou numa cuia pitinga mesmo, corta ela lá, tira as sementes e ali põe a bebida deles, limpa direitinho, põe a bebida deles, que ele gosta disso. O Exum Caninana, ele é assim, tá? Ele é um Exum totalmente diferente dos demais Exus, tá? Mas quando ele desce no médio, eu acho até graça, tá, gente? Porque tem gente aí que tá fazendo maluquice. Eu recebi Exum Cobra, voltei de imitar minha, né? O Exum Cobra, né? Ele desceu, eu vou estar, ele vai ter de se rastejar no chão. Isso aí é maluquice, tá? Ele fica normal, ele é como qualquer outro Exum que desce, tá? Ele vai fazer o trabalho dele. Agora, o que você sente pitiu de cobra, você sente, porque ele traz, né? Eu tenho alguns médios na minha casa, como a minha filha de Santo Helena, que ela é uma média de evidência, quando ele está em mim, depois ela diz: pai, o Caninana, quando estava manifestado no Senhor, eu vi várias obras circulando o Senhor, né? E muito cheiro de pitiu de cobra que as pessoas sentem, né? Quando ele está manifestado. É um Exum que quase não vem muito, a não ser que há uma grande necessidade para ele vir. Você faz ali a chamada para ele, ele vem, né? Você pode colocar ele com outros, na Cafua, com outros assentamentos de Exum? Pode, mas seria bom fazer uma especial para ele, tá? Por quê? Porque é bom, porque é uma energia diferente, né, gente? É uma energia que é mais voltada para uma encantaria, né? Então é uma energia onde você vai condicionar mais aquela energia para lhe ajudar. É um Exum que trabalha muito com a força dos Eguns. Muito importante isso. É um Exum que ele controla Egum, ele trabalha com Egum, principalmente com Eguns da mata, tá? Gosta de trabalhar muito com Eguns, né? Trabalha muito do lado do Voodoo, né? Então ele é um Exum feiticeiro, tá? Então estou te trazendo hoje um pouco desse Exum, um pouco da história desse Exum, que eu até já vi, né, na internet, assim, essa mesma lenda, e realmente aqui no Pará se conta essa lenda mesmo, os indígenas contam essa lenda, tá? É uma lenda mesmo que os indígenas falam que é verdadeira, né? Porque toda lenda tem um fundo de realidade ali, né, gente? E não é diferente com o Exum Caninana, tá? Obrigado, espero ter sido bem lógico e objetivo nesse vídeo. Salve o grande maioral da Quimbanda Nagô, salve as forças de Exum Caninana, salve o seu reino, que é o reino das matas, e o reino da encantaria amazônica, nossa, que é maravilhosa. Eu convido vocês, venham no Pará, venham aqui no Pará, vocês vão ficar maravilhados com a encantaria amazônica. No Nhingunzo e Quimbanda a todos.